Em relação à animação para o X, vou começar por falar um pouco sobre o propósito. O que é que faz isto ser um tema interessante? O que é que faz ser relevante para a experiência dos utilizadores? E o que é que faz ser importante? Eu distingui aqui 3 pontos que me parecem os mais importantes nesta categoria, que é ver. Nós conseguimos, a partir da animação do X, conseguimos mostrar aos clientes o que é que nós vamos fazer em termos de experiência para uma interface, para um design, o que é que vai acontecer em termos de interação, de animação, qual é que é o flow de um trabalho que está a ser desenvolvido. Serve também para mostrar às equipas de desenvolvimento ou a quem vai fazer o desenvolvimento do produto que está a ser apresentado. Ok, continuamos aqui com alguns problemas de cortes. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo, não, mais lento, para evitar que as pessoas tenham problemas na ligação. É difícil fazer aqui o controle, mas vou tentar fazer um pouco mais lento a conversa. Ok. Deixa eu ver só aqui. Diga-se que também deste lado da internet não é a maior, a melhor que poderia se arranjar, mas vamos tentar devagarinho. Mas vão deixando aí as notas que é importante para eu perceber se consigo passar bem essas informações ou não. Se for preciso eu repito e vamos fazendo mais devagarinho. Portanto, em termos de mostrar, que eu estava a dizer, nós podemos fazer uma animação para mostrar como é que uma interface reage em termos de interação. Pronto, o Pedro está ali a deixar também algumas notas, quem quiser verificar a questão da rede. E mostramos à equipa de developers o que é que nós queremos em termos de design e em termos de interação para eles depois replicarem em desenvolvimento. Por vezes não fica exatamente igual, mas também é um misto entre o bom e a bom visualmente e a boa performance. Temos de manter sempre os dois em conta. E o outro ponto será o desfrutar. Isto no sentido de que todos nós somos utilizadores, todos nós gostamos de ver uma boa interface, gostamos de ver uma boa animação e quando estamos a utilizar uma aplicação, ou seja web, seja uma aplicação mobile, seja o que for, seja um jogo, nós gostamos que exista uma interação e que exista uma boa animação e reação àquilo que estamos a fazer. E toda a gente aqui, de certeza, que já experienciou isso com aplicações. Por exemplo, vem-me logo à cabeça a questão do Uber Eats que tem quando fazem um pedido apenas para criar um ambiente mais decorativo, tem algumas animações enquanto esperamos pelo pedido. E isso melhora sempre a questão da experiência com a plataforma que nós estamos a usar. Para isso, é preciso ter em conta algumas bases fundamentais para a animação. E o que é uma animação? O que é que faz uma animação ser uma boa animação? Há os dois pontos principais que têm que estar sempre presentes e têm que ter sempre muita em conta quando se faz algum deste trabalho, em animação para o X, ou até outra animação, que é um deles a velocidade. É preciso trabalhar bem a velocidade para deixar de ter um movimento mais cru e sem grande vida para algo mais interessante. Vamos depois ver isto com um bocadinho mais de detalhe na parte prática, fazer alguns exercícios. E a outra é a questão de ser natural. Nós, como seres humanos, de forma naturalmente, ficamos mais relacionados quando alguma coisa está mais relacionada com a vida real. Por exemplo, se nós trabalharmos com efeitos que simulem gravidade ou fricção ou qualquer ambiente de física, nós vamos nos reconhecer com aquele movimento, nós vamos perceber que aquilo está a fazer algum sentido. Se nós virmos uma bola a cair e ela estiver a ressaltar, por exemplo, ela dá uma sensação diferente do que se ela for a cair e ficar estática assim em bater no chão. E isso transmite sensações diferentes e emoções diferentes. E isto depende também sempre daquilo que nós queremos em termos de resultado final para a interface que estamos a trabalhar. Em termos de animações, o que é que faz as animações serem uma boa interação? Porque nós podemos ter só um deles, podemos ter uma animação que é muito boa, mas depois em termos de interação não está a responder àquilo que é preciso para o utilizador final. E é preciso ter sempre isso bem em conta. Às vezes é preferível se calhar ter menos animação, mas ter uma interação correta
para transmitir aquilo que nós queremos e para que as pessoas tenham uma experiência boa. Um dos pontos é a questão da reação. Não há nada como nós estarmos a clicar numa interface e não sabermos se aquilo realmente está a fazer alguma coisa ou não, carregar num botão ou para fazer um formulário, para criar um formulário ou qualquer coisa do género. Estarmos num site, abrimos o menu não abre, não há uma resposta, o botão não mexe, o que é que está a acontecer? Será que eu não carreguei? Arrastei? O que é que aconteceu? Portanto, a reação é importante para se perceber o que é que se está a haver realmente alguma reação àquilo que nós estamos a fazer em termos de interação com a interface. Isto é um ponto muito importante. Depois temos a questão da continuidade. Nesse caso, é pensar como é que o flow dos ecrãs funcionam entre si. É preciso, se nós estamos a entrar num thumbnail de uma notícia e se depois entramos no detalhe na notícia, nós podemos ter elementos que passam de um ecrã para o outro e isso dá-nos uma melhor percepção da nossa navegação, por exemplo. Tenho aqui dois exemplos que são muito interessantes. Do lado esquerdo temos, por exemplo, a questão que eu estava a falar da notícia. Nós temos a passagem do elemento. Não sei se conseguem ver bem a questão dos GIFs, espero que sim. Nós carregamos ali, por exemplo, no iate, naquele navio, no barco, como quiserem chamar, e passamos para uma vista de detalhe. E essa vista de detalhe mantém-nos o elemento no ecrã e dá-nos uma animação que transforma ali a navegação mais fluida, muito mais interessante e dá muito mais profundidade a esta interação. Do lado direito temos a ideia semelhante, é a questão da continuidade. Nós entramos numa classe, neste caso era uma classe de culinária, e o elemento ganha o ecrã inteiro, ganha o espaço do ecrã inteiro. E é preciso depois perceber todos os detalhes até onde é que podemos ir. Nós reparamos no exemplo da direita, nós vemos o clique, isto é um conceito para uma transição de página de masterclass. Nós carregamos no card, o card tem um ligeiro scale, ele reduz um pouco o tamanho, para dar a ideia que ele reagiu ao meu toque, e depois ele cresce e transita para a página seguinte. Isto é tudo de uma maneira tão fluida que nós vemos isto com uma naturalidade basicamente perfeita. E é visualmente apelativo. Outro tema é a questão do trajeto, é qual é que é o trajeto que os objetos devem levar, os objetos, ou os elementos, ou os ecrãs. E, por exemplo, quando estamos a falar a nossa leitura é feita da esquerda para a direita, mas estaríamos a falar de culturas em que a leitura é feita de outra forma, já é um ponto muito importante para perceber se esses utilizadores têm a mesma leitura que nós. Portanto, são esses detalhes que fazem depois a diferença em termos da experiência completa. Aqui temos dois exemplos. Neste caso, do lado esquerdo, temos uma transição de uma hero section, de uma secção principal do banner para o conteúdo. E aqui foi uma brincadeira visual com o texto e um pouco de efeito parallax. Já do lado direito, a parte que eu quero que vejam com mais atenção é esta parte inicial, que tem os cards do lado esquerdo e do lado direito. E nós vemos que quando escolhemos a tab mais à esquerda, os elementos estão mais à esquerda. Quando escolhemos a do centro, neste caso que era a do centro, eles estão do lado direito. Então eles têm uma lógica no espaço. Nós clicamos no do meio e eles vêm da direita para o centro. Portanto, se nós estivéssemos a ver isto no espaço, nós tínhamos os cards todos dispostos no ar, vá, e nós só nos é revelado aquilo que nos interessa dentro do dispositivo. E isto é o que faz o trajeto fazer sentido quando nós fazemos a interação. Outra questão que também é importante em termos de animação em UX é a questão do progresso. E esse progresso pode ser em termos de evolução ou progresso numa interface, se estivermos a falar de um onboarding, mas também pode ser um progresso quando clicamos em algum botão e temos que esperar que exista alguma interação. Quando fazemos algum download de um elemento, por exemplo, se carregamos num botão de download, é interessante ter algo que identifique que ele está a ter alguma ação. Nós podemos até nem interagir mais com ela, mas ele está a fazer algum processamento para depois dar um output. Por exemplo, aqui estes exercícios, em que no do meio, isso é mais claro e evidente, que é nós carregamos no ícone para fazer o upload do elemento, do documento, do que for. Nós temos uma interação à volta desse botão que nos mostra um progresso. Ele recebeu o nosso input
está a fazer um cálculo e depois dá o resultado final. E isto, para nós, funciona muito bem para percebermos se está a haver alguma continuidade ao que nós fizemos ou não. Porque pode acontecer simplesmente eu carregar no botão e se não tiver a acontecer nada, eu fico na dúvida, será que isto reconheceu que eu toquei ou não? E é estranho. Também podemos identificar alguns tipos de animação parallaxa. Existem vários, existem muitas formas de categorizar. Estas são algumas que eu acho que são interessantes também para falarmos aqui um pouco. Uma delas são as explicativas, por exemplo, a questão dos onboardings e até como, por vezes, na primeira utilização de uma interface acontece existir aquele tour virtual onde nós vamos passando pelos elementos e vamos percebendo o que é que cada um deles faz. Vai contando uma história de que se eu usar este botão deste lado, eu vou ter estes outputs. Se eu usar aquele botão, vai-me fazer aquelas opções. E isto ajuda-nos a perceber o que é que nós estamos a usar. Por isso, explica, é a questão das animações explicativas. Não, em relação aqui à pergunta do chat, não tenho a certeza. Eu vou também questionar depois aqui à equipa da Flag, se for possível, depois nós partilhamos. Continuando aqui com a questão das categorias. Depois também temos as animações reativas. Permite aos utilizadores ter a questão da reação, não é? Que é, diria, na minha opinião, é um dos mais importantes. Também não tenho a certeza, em relação a outra pergunta no chat, também não tenho a certeza, mas vamos falar aqui com a equipa da Flag e perceber se vai ser possível ou não. Eu creio que havia uma opção de preencher um formulário na inscrição e seria fornecida à gravação, mas será depois partilhado. Mais informações. E temos também a questão das animações decorativas. As decorativas são aquelas que funcionam simplesmente para criar mais ligação com a marca, normalmente, para fazer algo mais decorativo, como por exemplo o exemplo que eu falei do Uber Eats, em que a animação que nós vemos durante o progresso, enquanto estamos à espera do pedido, não está a acrescentar nada em termos de flow da navegação, em termos do X, mas está a criar ali um ecrã muito mais fácil de ver do que se fosse tudo estático. Não, muito mais interessante e às vezes eu próprio, se eu utilizar, começo a ver o ecrã só para ver a animação e ficar a ver um pouco como é que aquilo funciona. Aqui mais alguns exemplos. Neste caso temos um onboarding do lado esquerdo. Um exemplo é o LX com a nova imagem, certo? Sim, eu não vi ainda a interface propriamente dita do OLX e as interações, mas estive a ver a nova marca e eles têm todo um trabalho de animação muito bom. Eu penso que eles também usaram alguns micro-animações na interface, mas não sou o utilizador, portanto ainda não consegui ver muito bem, mas vou averiguar também isso. Em relação aqui aos exercícios, só dar aqui mais uma nota. Ok, obrigado, Alexandre. Em relação aqui aos exemplos, temos um onboarding, o mais tradicional, propriamente dito. Depois ao meio temos aqui também um exemplo que tem imensa animação, também que tinha um público diferente, com as crianças. E é espetacular ver este exemplo e ver todos os detalhes que foram trabalhados para dar mais vida à interface. Nós podemos ver a transição entre as duas caras que eles têm ali. Existe todo um aparecer a boca, o crescer, quando seleciona um ponto diferente, por exemplo, quando vamos ao ecrã dos textos de low, medium, high, quando nós puxamos, e aqui temos uma interação também muito interessante, a interação de arrastar um elemento para o high, ele dá um pop, dá um saltinho para dar a sensação que ele foi escolhido. Então, estes pormenores todos, e a questão de pescar os olhos nas personagens, todos estes pormenores em conjunto dão um resultado muito mais aliciante. Do lado direito temos as interações com o menu, portanto o menu que vamos clicando e vai dando o texto que é representativo de cada menu. Mais simples, mas também parecia-me interessante neste caso das categorias de animação. Bom, e então isto tudo, o que é que proporciona ao utilizador? Conseguimos
tornar as plataformas, as interfaces, os elementos, tudo o que estamos aqui a apresentar, muito mais imersivos. Fazemos uma ligação entre marca e utilizador de uma forma muito mais intensa. Conseguimos ajudar na navegação e isso vai proporcionar ao utilizador uma facilidade muito maior para perceber qual é que é o flow que ele deve fazer para ter a navegação mais adequada ao que ele procura. Questão da hierarquia, porque nós conseguimos trabalhar com a animação. Imaginem que estamos a fazer uma transição para uma página de uma notícia, que temos um título e um subtítulo. O facto de nós estarmos a fazer uma transição em que mostramos os elementos por uma ordem hierárquica vai-nos também, para além de visualmente eles serem trabalhados, vai-nos também ajudar a perceber qual é que é o elemento mais importante. Será o título principal, o título que vai aparecer primeiro, em princípio, será o que nos vai captar primeiro a atenção, depois será o seguinte e assim sucessivamente. Portanto, é um dos elementos que nos ajuda a trabalhar a hierarquia de uma maneira muito, muito, muito eficaz. E temos também, proporciona ao que ao utilizador, é o fator wow, que é aquele fator que qualquer bom briefing tem que estar com essa questão presenteada, senão não é um bom briefing. Em termos de ferramentas, algumas das ferramentas que eu utilizo passa pelo Figma e pelo Photoshop em termos de design, se bem que em muitos casos da animação para o X, como motion designer, os desenhos já me chegam já completos, portanto, aqui as minhas ferramentas de design servem também para organizá-los, porque isso é uma coisa muito importante nesta área, é organizar todos os elementos e, e deixá-los prontos para depois fazer uma animação, porque é muito fácil deixar todos os projetos começarem a ficar um pouco confusos se não forem organizados logo desde o início. Não é ir fazendo e depois dar um toque na meio ou no final, ele deve ser desde o início, ter sempre um grande controle sobre o que estamos a fazer para ser o mais fácil possível. Até porque se houver alterações, nós sabemos que se tivermos tudo organizado, conseguimos fazer esses updates muito mais rapidamente. Para a animação, uso o After Effects, o Element 3D, que é um plugin para o After Effects para trabalhar com elementos 3D, também uso bastante. E o cinema 4D, de vez em quando, apesar de querer usar um pouco mais daqui para a frente, para já a versão Lite que vem com o Lite que vem com o After Effects, mas também é uma ferramenta interessante para às vezes também fazer alguns testes em termos de elementos tridimensionais. Para integração e exportação, tenho aqui o da esquerda, o ícone da esquerda representa o AEUX, ou AEUX, que é basicamente o plugin que faz a integração Sketch ou Figma com o After Effects. Nós conseguimos exportar um artboard completo do Sketch ou do Figma com este plugin. Ele importa para o After Effects e conseguimos usá-lo perfeitamente. Não consegue transpor todas as coisas de maneira perfeita, mas já está muito perto disso. E o plugin vai tendo updates, ele é gratuito e funciona muito bem. É preciso sempre dar uns ligeiros retoques. Ok, a parte da integração. Claro. Então, eu uso o plugin é o AEUX, eu também vou mostrar depois na parte prática, que serve para trazer elementos de interfaces de Sketch ou de Figma, porque o Photoshop integra com o After Effects, não digo na perfeição, mas integra bastante bem. Mas o Figma e o Sketch não, são de outras entidades, não é da Adobe, portanto eles não têm essa integração feita. Alguém criou um plugin, que é o AEUX, que serve para fazer a integração entre esses programas. Ele basicamente importa as layers que nós temos a trabalhar nos softwares e depois lá no After Effects fazemos os acertos que sejam necessários. Depois temos aqui o outro ao lado que é o Body Moving, que é o plugin que serve para fazer as exportações Lottie, tudo que seja animações vetoriais, exporta um fecheiro JSON que pode ser usado na web, que tem um peso muito, muito, muito baixo e a qualidade é excelente, é vetorial, basicamente é um JSON que vai depois renderizar SVGs, assim é que é, na web. Também vamos fazer um teste sobre isso daqui a nada. E basicamente são estas as ferramentas. Pronto, vamos agora passar para a parte mais prática e se calhar até mais interessante, diria eu. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui bem a interface
sem haver muito lag e vou passando pelo que vamos fazendo. Eu preparei aqui 5 exercícios muito simples. O primeiro eu vou basicamente replicar aquilo que eu fiz. Ok, obrigado. Vou ver. Eu já experimentei, já tive a tentativa de usar outros softwares 3D, de usar o 3D Max, que não me safei nada bem. O Blender também experimentei umas vezes, mas muito pouco e não consegui avançar muito mais, mas dizem-me que realmente é muito bom. O Maya também experimentei, mas também não me dei muito bem. O Cinema 4D acabou por ser aquele mais com que eu me dei melhor, mas é algo que também gostava de explorar um pouco mais. Então, em relação aos exercícios, vamos só fazer primeiro um preview. Isto foi um projeto que fiz há cá 2 anos, acho eu, ainda estava na AI, e foi em conjunto com uma agência no Reino Unido, que é a Unit9, que eles estavam a produzir um microsite para a série do Magicians, que era a série que estava a passar no Sci-Fi. Eles no início pediram-nos ajuda só para fazer aqui um conceito de animação da interface que eles estavam a desenhar, e basicamente o que eu fiz foi duas coisas. A questão das transições das páginas, pensar como é que as páginas iam transitar de umas para as outras. Por exemplo, um trabalho que se teve bem em conta aqui foi a questão das letras. Nós queríamos que o efeito que passasse fosse algo mais mágico, com puxando um bocadinho os blurs e esta, este efeito mais de quase mágico de fumo a fazer a transição dos elementos. Depois tinha aqui a parte do vídeo no site. E a outra parte que se trabalhou foi a transição também de páginas completas, da questão das imagens. E a ideia que se chegou no final, eu depois não tenho a certeza como é que resultou o link final, porque eles tiveram alguns updates em termos de design e não me recordo se eles se conseguiram fazer exatamente a animação da transição com este aspecto de fumo. Mas este foi o conceito inicial. Portanto, o que é que foi trabalhado aqui? Foi pensar como é que a imagem passa de uma para a outra, portanto ganha aqui esta imagem de fumo ou tinta que dá este efeito mais mágico, literalmente. E depois é como é que entram os elementos em cena, com a mesma lógica que do Blur, de entrar elementos um a um. Isto foi feito com um plugin que está acessível no After Effects Pro Texto também, não é? Não foi feito de letra a letra. Ok, traz transições e depois este é o ecrã que eu me vou focar neste momento. Portanto, aqui tínhamos o ecrã com estas. Isto foi o que eu recebi em termos de design. Portanto, nós tínhamos um ecrã que tinha 6 cartas, nós chamávamos cartas, com alguns elementos extra e o que depois nós sugerimos em termos de conceito de interação era que as cartas tivessem este, este movimento, que parecesse que elas estão a ser swiped, como se fosse, como o iTunes tinha, não sei se ainda tem, aquele carrossel de imagens que vão rolando de um lado para o outro, e a cada vez que ia aparecendo uma nova personagem, os elementos associados a ela iam surgindo. Nesse caso eram as cartas, cada uma tinha o seu elemento. Este tinha a questão das bebidas e assim sucessivamente. Pronto, e depois aqui repetia-se um pouco a ideia do conceito da transição de fumo barra tinta. Depois nas páginas de detalhes tínhamos algum parallax muito simples, só para dar um pouco mais de vida à página de detalhe de cada personagem. E era isto, voltava para esta página. Este era o ponto principal de toda a interface. Ok, então como é que foi o meu processo? Eu recebi esta página, este design, desta forma. A primeira coisa que eu tive que pensar foi fazer um rig que funcionasse para conseguir fazer estas transições de umas para as outras. E a forma como fiz isso foi criando mesmo um espaço de 3D no After Effects, tudo em After Effects, não foi preciso usar outros elementos. Fazer 6 cartas e tentá-las dispor no espaço de maneira a que parecesse tal como está no desenho. Eu vou refazer, se calhar, ver aqui o efeito mais fácil. Portanto, comecei por criar uma composição. Não vou muito ao detalhe das partes mais básicas aqui do After Effects, nem vou dar uma visão geral.
vou passando pelas partes técnicas de criar exatamente os efeitos, que depois também se alguém quiser falar, também estou acessível nas redes. Então, qual é que é o meu raciocínio para fazer este tipo de rig? Eu primeiro começo por fazer uma layer só para fazer uma guia. Posso fazer um quadrado aqui no meio. Dar só aqui uma cor para ele não ficar com este stroke à volta, para ser mais fácil de ver. E vamos dar se calhar outra cor de fundo, senão não conseguimos perceber o nosso artwork. Ok. Pronto, temos aqui a primeira carta. Eu costumo sempre dar nomes e aconselho a sempre dar nomes às layers, porque senão começa a ser, quando se tem uma composição com cerca de 100 layers, começa a ser um pouco confuso perceber o que é o quê, quando dizem todas Shape Layer 1 ou Shape Layer 2. Portanto, temos a carta principal. O que eu vou fazer também para conseguir simular este look é pôr uma câmera que tenha um ângulo um pouco maior para dar esta distorção, porque parece que elas estão todas muito perto da câmera e estão a fazer esta distorção muito mais acentuada. Então vamos criar uma nova câmera. Aqui neste caso nos presets, eu creio que no projeto eu usei uma de 20mm, não estou em erro. Ok, ele está-me a dizer que não vai fazer nada porque não tem layers 3D, claro. Tenho que ativar o 3D na layer. Pronto. Isto é a vista de topo que nós estamos a ver. Vemos de cima temos aqui uma câmera que está a apanhar o ângulo de visão, vai para este lado. Está centrada exatamente com este elemento que é esta nossa caixa. E o que eu vou fazer agora é começar a montar visualmente como é que era o restante. Portanto, nós temos 6 cartas, aliás 5, 3, 4, 5. Então, temos esta frontal e depois temos estas duas para este lado. Depois aqui será repetido, portanto vamos fazer aqui estas duas. Primeiro esta aqui parece estar um pouco mais para trás e com uma ligeira rotação. Como é que fazemos isto? Portanto, aqui aconselho também a usar números inteiros para ser mais simples, para depois também fazemos algumas contas, porque o After Effects permite fazer contas nos valores. Por exemplo, vamos puxar aqui para trás. Então, vamos dar aqui, vamos ver 200 pixels no eixo de Z. Então vamos puxar esta caixa 2, vamos mudar a cor para vermelho. Ela foi para trás, neste momento não estamos a ver porque se virmos de cima ela está por detrás desta aqui. Imaginemos no espaço como é que isto funcionava. Às vezes até ajuda se tiverem uns elementos ao pé, umas folhas, começar a recortar folhas e tentar fazer isso no espaço. Conseguimos perceber isso, depois é só transformar isso no After Effects. Portanto, temos aqui a carta, mais para trás, vou puxar um bocadinho mais para a esquerda, o eixo de X é menos 200 pixels, não, é pouco, não, menos 200, parece melhorzinho. O centro da carta está aqui, esta está aqui, está um bocadinho mais para fora, menos 200. E agora fazemos a rotação no eixo do Y, podemos rodar menos 45. Vamos ter mais uma, ela vai ficar a menos 90, por exemplo, para fazer uma rotação mais interessante. Isto não ficou assim muito bem, vamos pôr um pouco mais para trás. Já está mais aproximado àquilo que está aqui. Se calhar estou a usar quadrados, mas a ideia é basicamente a mesma. Ok, agora vamos fazer mais o card do lado esquerdo. Portanto, se recordam, nós usamos, foi 400 para trás. Portanto, podemos agora dar mais 200, só para ser metade. E puxamos um pouco. Vamos dar na mesma mais 200. Vamos dar 400 de distância entre eles. Portanto, este está a 0, este está a 400 e este está a 800 pixels de distância no eixo de Z, portanto, em termos de profundidade. Agora vamos puxar este para a esquerda. Eu acho que foi menos 600, não estou em erro. Ok. E temos aqui os elementos dispostos no espaço. Falta só dar a rotação. E este vai ser nos 90 graus. E como veem, ele está a 90 graus, mas como temos uma câmera que tem um ângulo tão intenso de perspectiva, ele parece que está com uma ligeira mais frontal para nós, apesar de estar literalmente nos 90 graus. Portanto, está quase lá. Eu, no projeto original, o que eu fiz, eu tinha a imagem por trás e ia fazendo até acertar o mais
perto possível, porque uma das coisas importantes a fazer nestes casos é também ser o mais fiel ao design que se conseguir. Claro que há sempre algumas coisas que temos que afinar, mas é preciso respeitar o desenho e se por acaso houver alguma questão que seja preciso alterar para funcionar em termos de animação, é ver com a equipa de design e ir falando e até acertar os pontos todos. Portanto, basicamente é isto. Nós temos os elementos no espaço e depois a única coisa que temos que animar são só duas propriedades. A rotação do Y, que foi aquela que nós mudámos, e a posição. Portanto, isto já nos vai dar as poses principais. Eu vou só animar estes dois para mostrar, para ver se ainda temos tempo para fazer mais coisas, porque o tempo passa muito rápido. Vamos imaginar. Então temos o card 1, o card 2 é o vermelho. Vamos meter mesmo aqui, este é o cinzento e este aqui passa a ser um azul. Espetacular o design. Neste caso, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos que o vermelho passe para esta posição e este passe para esta posição. Então, o que eu fiz na altura, e de certeza que existe uma forma de automatizar e criar sliders e criar layers que fazem só com um valor, fazer todo este processo de uma forma muito mais automática, mas eu às vezes também gosto de fazer as coisas mais manual porque consigo ter um controle e o tempo que se perde para fazer às vezes a automatização de todos esses elementos acaba por se perder um pouco mais de tempo do que tentar logo fazer à mão. Portanto, vamos imaginar que o que eu quero é que o vermelho vai passar a ser este aqui. Então, eu simplesmente copio os keyframes de cada um deles e ponho aqui. Então, basicamente vai acontecer isto. E quero que o azul ganhe a posição do vermelho, a posição inicial do vermelho. Copio e colo e isto basicamente vai fazer esta animação. Eu vou tirar isto primeiro para assim, focarmos nestes dois. Portanto, cada um ganha a posição do anterior, ou do próximo neste caso. Depois, a única coisa que temos de trabalhar são a questão da velocidade, como nós falámos também já na parte inicial, e a questão do trajeto, que também me parece interessante. Pode ser algo a visitar ou não, conforme o efeito, como é que fica. Porque nós, neste caso, estamos a fazer uma posição linear, ou seja, nós estamos a ver que os elementos estão a ir em linha reta de um sítio para o outro. Podemos fazer um teste e ver como é que funciona se nós dermos alguma curvatura a este movimento. Se ele der alguma curvatura aqui a este e a este, como é que ele fica? Dá-lhe uma ideia, uma sensação de curva que ele está a chegar de um ponto para o outro. Isto depois depende também da qual é que é o efeito que se quer dar, quem está a desenhar, se gosta, se não gosta. Também é preciso ter em conta se funciona visualmente ou não. Então, só aqui o que é que faltava, a questão da velocidade. Portanto, neste momento temos esta animação assim, que é muito seca, não tem piada nenhuma, diga-se. Isto. E o que nós queremos é que seja uma coisa mais interessante. Portanto, nós podemos converter estes keyframes lineares, que é estas formas em quadrado, este losango, podemos clicar no F9 no teclado para dar-lhes um ease, o ease normal, e ao gráfico de velocidade, neste caso é o gráfico de velocidade e não o gráfico de valores, porque existem os dois. Eu prefiro trabalhar com o gráfico de velocidade. Há quem goste, há quem prefira trabalhar com o de valores, depende de cada um e da sua experiência. E eu posso dizer que quando esta interação acontecer, eu quero que os cards ganhem velocidade. No meio do seu movimento é quando eles estão no pico da velocidade, é quando eles estão a velocidade mais alta e volta a desacelerar. E isto faz com que dê um efeito mais interessante. Por exemplo, eles ganham a velocidade e não vai numa forma linear, sem qualquer tipo de vida. Vou repetir agora sem o efeito de vida. Assim, pronto. Um bocadinho mais seco. Não é tão interessante. Mas até poderia ser uma intenção fazer este efeito. Portanto, não existe, uma das coisas que eu gosto de dizer sempre é que não existe propriamente uma forma errada de fazer as coisas. Existem conceitos diferentes. Se o conceito for esse, por que não? E já agora vou mostrar aqui o que eu tinha preparado um pouco mais intenso. Eu também não sei se faz sentido ou não, mas também podemos ver depois forma de partilhar até este fecheiro convosco.
neste aqui já foi feito com um bocadinho mais de detalhe, com um bocadinho mais de atenção. Aqui os valores estavam ligeiramente diferentes. Eu até acho que consegui uma câmera com outros milímetros. Não, é a mesma. Eles foi um bocadinho mais refinados em termos de posição. E o processo foi sempre este. O card 1 ganhou o espaço do card 2 e assim sucessivamente até dar esta sensação de slide, de carrossel. E foi isto que foi feito neste projeto. Claro que com todos os elementos à volta e com design, as coisas ganham uma vida completamente diferente. Que não se ganha com uns quadrados vermelhos. Bom, e isto é o primeiro exercício em que falamos aqui um pouquinho do rig e como é que às vezes nós vemos uma interface que nos chega e é basicamente um elemento 2D, não é? É um desenho de um plano, e nós temos que pensar, ok, como é que eu vou replicar este efeito para mostrar isto em animação? Neste caso, o que eu usei foi propriedades 3D para conseguir fazer isto de uma maneira muito mais natural. Eu sei que aquilo é uma perspectiva real também, e o movimento vai fazer sentido. Eu não tenho que fazer, não tenho que tentar perceber se a rotação está a fazer sentido, a distorção está bem, não está bem. De certeza que está bem. Estou a usar uma câmera, estou a usar os objetos no espaço, eles estão com o scale 100% por 100%, portanto, isto vai ter que funcionar. Também em relação a este projeto, o outro ponto que é dos mais simples também de se fazer em termos de transições e trabalhar com mates, portanto, este aqui é muito simples de se reproduzir. A única coisa que é preciso ter é uma boa pesquisa de elementos, neste caso, de transições. Pode ser, neste caso, é tinta, pode ser fumo, pode ser o que acharem que faz sentido, depende do projeto. Neste caso, era tinta a cair em líquido, em água. E basicamente o efeito não é nada mais nada menos do que uma máscara. Nós queremos que o objeto A e o objeto B seja revelado através desta máscara. Como é que isto funciona aqui? Eu vou refazer aqui do zero. Nova composição. Aqui, neste caso é transição. Nós precisamos então, o que é que precisamos em termos de material? Precisamos destes tipos de vídeos. Okay? Neste caso tenho aqui várias opções. Eu posso escolher o que eu achar mais interessante. Eu posso fazer um mix, posso fazer o que eu quiser. Ponto importante a ver neste tipo de material. Nós estamos a ver um vídeo a preto e branco. Portanto, o importante é que se tenha contraste no máximo. Porque o preto vai revelar ou esconder, conforme a opção que se escolha, e o branco vai revelar ou esconder, tal e qual como tem a ver com a opção que se vai escolher mais à frente, em termos de mates. Portanto, eu já tenho aqui o elemento para fazer o mate. Agora vou buscar aqui a minha foto do iPhone, por exemplo. Reduzir o tamanho, botar aqui. Isto funciona com qualquer coisa. Isto basicamente o que eu tenho que fazer é no After Effects funciona desta seguinte forma: eu tenho a layer que eu quero em baixo e a layer vai ser afetada em termos de matte com a layer que está em cima. Existe aqui esta opção que é Track Matte. Se não aparecer, quem tiver a fazer algumas experiências tem que se clicar nestes ícones aqui em baixo para revelar ou esconder estas opções. Okay? E no Track Matte tem aqui várias opções. Tem Alpha Matte e Luma Matte. O Alpha vai-me buscar a transparência da layer de cima. Transparência. Neste caso nós não temos transparência porque tudo isto é um bloco. Tudo isto tem 100% de transparência, de opacidade. Okay? Portanto, nós temos a outra opção que é o Luma Matte. O Luma Matte é a questão de luz. Portanto, branco e preto é os pontos extremos da luz. E se nós fizermos aqui esta opção ao contrário, inverted, neste caso o branco esconde e o efeito está feito, basicamente. É isto. Portanto, depois com conjugação de ou esta imagem maior ou várias ao mesmo tempo, depois depende também do material que tem do efeito, conseguem fazer estes jogos de imagem que funciona muito bem. Depois, em termos de desenvolvimento, terá que ser visto como é que esses efeitos são reproduzidos, mas isto funciona bem para mostrar qual é que é o conceito e depois os developers também do seu lado irão dizer se é possível, ou como é possível, ou o que é que tem que se mudar para ser possível, mas em termos de animação não existe grandes impossibilidades.
Portanto, este é um dos efeitos mais procurados e talvez dos mais simples de fazer em termos de transições. Basta fazer aqui um ligeiro mate e funciona perfeitamente. Se quiserem fazer uma transição de alfa, basicamente como funciona é igual, mas imaginemos que temos aqui uma esfera, qualquer coisa. Neste caso o elemento é isto, portanto, tudo o que está à volta não tem opacidade, é transparente. Portanto, se eu aplicar um alfa matte agora, eu tenho aqui uma esfera que está a revelar o que está por baixo. Okay? Pronto. A diferença do alfa e do luma é isto, luz ou transparência. Okay. Vamos ver aqui o que é que conseguimos fazer ainda neste pequeno tempo que sobra. Acho que vamos aqui ver este que é mais interessante. Portanto, estava aqui a fazer, fiz aqui alguns exercícios para mostrar, por exemplo, como é que podemos fazer uma transição de, imaginemos que temos um botão numa interface, carregamos no botão e ele revela a cena seguinte. Nós temos, por exemplo, aqui esta esfera, imaginemos que eu clico na esfera e ela vai ser o fundo da cena a seguir. O que eu fiz aqui foi primeiro desenhei a esfera não, o círculo, e animei, nesse caso não é um círculo, vamos refazer, mais fácil. Fazemos um quadrado, vou dar só aqui uma cor. Não esquecer de dar sempre nomes. E esta shape layer que temos no After Effects tem uma série de efeitos que nós conseguimos fazer. E temos muitas possibilidades em termos de shape layers. Neste caso, temos um retângulo, mas queremos um círculo. Portanto, nós temos aqui uma opção que é o Roundness. Nós podemos dizer que o Roundness é 500, ou seja, é o mesmo que o tamanho do círculo e ele fica do círculo não, do elemento e ele fica circular porque os cantos, o redondo é do mesmo tamanho da sua largura, portanto, fica tudo redondo. E agora podemos brincar com essa questão, porque uma das coisas que nos permite fazer isto é, ao fazer uma transição de um elemento círculo para quadrado, conseguimos brincar com estes border radius que vai fazer este efeito de preenchimento. Em vez de fazermos apenas este tipo de transição, em que aumenta, neste caso, assim. Em vez de fazermos só um círculo que vai ocupar tudo, não é tão interessante como fazer isto, em que nós temos um círculo que se vai transformando e ajustando neste caso para o full screen do dispositivo, que não é com os cantos arredondados. Ou pelo menos até pode ser, mas não será tão redondo como o círculo. Depois temos todos estes acertos em termos de animação e velocidade. Quando estamos a falar de botões que reagem a um toque, vamos fazer aqui do zero. Temos os keyframes lineares e temos pause inicial e pause final. Portanto, eu tenho o círculo neste canto, ele vai começar a centrar. Aproximar um pouquinho mais. Temos aqui o elemento que vai para o centro do ecrã e depois vai expandir o tamanho para full screen. O que é que eu fiz aqui? Portanto, animei o tamanho do círculo para os 540 por 960, que é o tamanho desta composição. Animei o roundness deste elemento, portanto ele está 100% redondo, e conforme vai mudando de posição, ele vai perdendo essa propriedade. Depois temos também aqui a questão da posição, que é ele do centro, do canto, vai passar para o centro. Se repararem, um dos efeitos também que foi trabalhado aqui é o trajeto que este botão faz. Em vez de ele vir diretamente do ponto A para o ponto B, assim, se for a direito, podemos lhe dar uma ligeira rotação, puxando as âncoras dos pontos e ele já vai fazer um ligeiro desvio no caminho, que vai dar um trajeto um pouco diferente e vai dar um bocadinho mais de vida do que se for só em linha reta. E como isto é uma interação que eu quero que seja uma reação, portanto, isto é um botão, alguém vai clicar e isto vai fazer uma ação. O que eu normalmente faço
é dar muito mais velocidade no início, ou seja, puxar as âncoras de velocidade para trás e aproximá-las um pouco mais. Eu quero que esta curva seja muito mais intensa do lado esquerdo do que do lado direito, ou seja, do ponto inicial. Portanto, eu quero que ela clique e que reaja rapidamente. Não quero que ela fique à espera. Não quero que aconteça isto. Portanto, por exemplo, se fizermos isto ao contrário, nós temos um botão que demora a reagir. Portanto, imagina que eu clico no botão e ele faz isto. Visualmente é interessante porque nós estamos a ver uma animação. Eu não estou a clicar no ecrã. Mas se estivesse numa plataforma, se estivesse numa aplicação, num telemóvel e clicasse, esta animação não faz tanto sentido como esta. Porque eu sinto logo que a reação é imediata da interface. Eu estou a clicar e ele está a reagir, ok? Ele está a expandir, ele está a mostrar o ponto seguinte. E este é um dos pontos também mais importantes a trabalhar quando se fala aqui das velocidades dos elementos. E para terminar, que o tempo está quase a acabar, fazer aqui uma exportação de um fecheiro Lottie. Basicamente, isto é uma ilustração que eu estive a animar. Tudo isto foi feito em Illustrator, foi importado para o After Effects e convertido para shapes. Portanto, sempre que tem este íconezinho por trás do nome da layer, simboliza que é uma shape layer, ou seja, tudo isto é vetor. Depois está tudo organizado, aliás, podem ver o número de keyframes que dá para aqui para fazer este movimento. Um loop, a ideia era fazer um loop, ok? Portanto, temos aqui os braços, as pernas, o tronco, a cabeça, tudo o que faz parte desta personagem. E o que foi animado foi literalmente os pontos de cada um dos elementos para fazer esta animação. Agora como é que se procede à exportação? Portanto, nós estamos a falar de uma composição que tem 800 por 800 pixels, para ser suficiente para a exportação web, mas também é muito pouco relevante, pode ajudar para depois fazer os enquadramentos dos elementos, mas ele vai ser em vetor, portanto ele vai expandir para cima ou para baixo conforme a necessidade, e sem perder qualidade nunca. Temos 30 frames por segundo, e nesse caso tem 10 segundos de tempo, mas eu encurtei aqui o tempo do workspace para ficar apenas com 4 para fazer o loop perfeito. Vou começar aqui e termino. Para fazer a exportação nós precisamos ter instalado a extensão do Body Moving, que eu tenho aqui já instalada, só não está sempre aberto porque é um painel que começa a ficar um bocado cheio se eu tiver todos os painéis aqui abertos no After Effects. Portanto, este é o painel do Body Moving. O que é que ele nos permite fazer? Ele permite-nos procurar todas as composições que nós temos aqui no fecheiro. Neste caso, eu vou procurar aquilo que quero exportar, que é 5.lottie export. Eu seleciono-a e todo este plugin está cheio de animações, faz sentido, não é? Vamos só aqui filtrar para não ver aqui todo este lixo. E escolhemos a pasta para a exportação. Neste caso, vamos aqui procurar. E ele vai nos dar um fecheiro JSON. Vamos fazer aqui teste Lottie. Ok. Nos settings temos aqui várias opções. Aquelas onde eu vou mexer com mais frequência é a questão de fazer uma demo. Isto ele vai criar um HTML que nos permite ver se a exportação funcionou ou não funcionou. E temos aqui também esta, que é muito interessante, que é os assets. Portanto, por vezes estamos a fazer algo. Imaginem que a textura que temos aqui, nesta personagem, era uma imagem. Não é shape. Portanto, ele não vai conseguir converter isso para SVG. O que ele pode fazer é inserir a imagem, se eu carregar aqui, including JSON, inserir a imagem, seja um JPEG ou um PNG ou outro tipo de elemento. Em princípio, deveriam ser um desses dois. E ele vai incluir essa imagem no JSON e vai ficar perfeito. Portanto, neste caso não é necessário, é só para mostrar estas opções. Okay. Glyphs. Normalmente tenho sempre ativo, está como por defeito e mantenho, não acabo por não alterar. E demo, basicamente é só isso. Portanto, eu escolhi as opções, já selecionei a layer, já meti a pasta de output, já lhe dei o nome, fazer render.
Ele faz isto muito rápido porque é só shapes, é só vetor, não custa nada. E agora vamos ver na pasta se ele exportou. Pronto, ele exportou aqui um fecheiro Lottie, tem 116 capas de peso, é super leve. E se fizermos aqui um teste de abrir o HTML, está aqui a animação. Podemos aqui só mudar a cor do fundo para ver outros fundos, como é que fica. E basicamente é isto. Isto não interessa. Temos aqui, por vezes acontecem alguns pequenos erros, às vezes são coisas não propriamente para corrigir, às vezes é fazer uma reinstalação do plugin. Já aconteceu, por vezes, versões mais instáveis em que simplesmente os gradientes não eram exportados. Entretanto, depois foi lançada uma nova versão e isso já tem funcionado sem problemas, mas como é uma extensão, é um plugin que vai tendo as suas evoluções e é consideravelmente recente, vai tendo por vezes alguns problemas, mas de modo geral tem estado a evoluir bastante bem, funciona muito bem para fazer este tipo de animações. E existe um site que está cheio de elementos para se transferir, pode-se editar, que é o Lottie Files. Também podem usar em alguns projetos que estejam a desenvolver. E creio que basicamente é isto. O nome do plugin, posso sim. Está aqui, é o Body Moving. Vou misturar aqui. Talvez seja mais fácil. Adobe não. Body Moving Lottie. Portanto, é gratuito, está neste site, há scripts mais há plugins. Podem dizer o vosso preço, se quiserem dar um valor podem sugerir, se não podem pôr zero e é gratuito. E deixem-me só aqui. Ok. Falta-me apenas um slide. Ok, a ilustração foi feita por uma ilustradora, não foi de um website. Foi feito especificamente para um projeto que eu estou a fazer com a minha esposa sobre um tema que será partilhado em breve, espero eu. Mas vai ter uma série de ilustrações animadas e aquela é uma delas, que eu também já tinha partilhado nas minhas redes. Em termos de referências, também acho que é interessante para partilhar. Ok. Ok. Já agora, então, o site com os resources é Lottie Files, que tem vários ficheiros Lottie que as pessoas vão metendo lá de forma pública. Alguns podem ser usados, eu creio que alguns têm direitos, outros não. E as pessoas podem transferir e usá-los nos seus projetos pessoais ou comerciais. Lottie Files. E em relação ao nome da ilustradora, ok, a ilustradora é Teresa Rodrigues, que também deu um webinar, uma talk, aliás, na FLEG aqui há cerca de uns meses, se quiserem assistir. Em termos de inspiração, eu tenho aqui alguns tópicos que eu acho interessantes. O site do Awards acho que é das melhores inspirações em termos de interação e de websites, porque é aí que vemos o que é que se anda a fazer de melhor por esta área. Vimos lá excelentes projetos, dá para inspirar com qualquer tipo de interação que se queira fazer, ou design até. O Dribble, que é também uma fonte óbvia de inspiração que todos os designers normalmente costumam utilizar atualmente. A questão do gaming, que eu acho que, apesar de não ter referido aqui muito na apresentação, acaba por ser, em termos de interação, o expoente máximo, que serve de inspiração também para, seja em termos de interface, seja como usar o som, por exemplo, apesar de não ser no formato web, não é muito utilizado, até as pessoas não gostam de ter o som nos websites porque querem ter uma experiência mais sóbria. Exato, a Talk já está ali, o Robson já partilhou. E em termos de gaming existem muitas inspirações interessantes, seja de sistemas de consolas, seja dos jogos propriamente ditos, para além das histórias que cada vez mais, o storytelling cada vez é mais trabalhado. A questão da interação nos videojogos é uma coisa muito interessante de se analisar.
e tudo, né? Que é aquela resposta que toda a gente diz, não é? Que tudo pode ser inspiração. Às vezes pode-se dar uma volta, pode estar a ver uma série, pode estar a ver um filme, pode estar a fazer um puzzle, qualquer coisa, e surge inspiração para fazer qualquer coisa. Portanto, acho que a inspiração vem quando é necessário e vem também quando não queremos. Pode ser inspiração para nos ajudar a fazer aquilo que nós fazemos, que é vive da criatividade. E pronto, eu acho que basicamente é isto. Deixa-me só fechar aqui. Vou tentar pôr o vídeo só para terminar já agora. Fica mais interessante. Bem, de falar para o vazio é um pouco diferente, mas espero que tenham gostado. E espero que tenha sido uma experiência interessante. Em termos de interação, não deu para fazer grande coisa, mas fui vendo aqui algumas mensagens no chat. Também se não viu o Instagram, pois faz sentido. Se não está demasiado rápido as coisas. Vi no chat. Ok. Bom vídeo, obrigado. E pronto, qualquer coisa também estão os meus contactos e espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado.